Então, boa noite a todos. Continuando o nosso estudo do livro Evolução em Dois Mundos, vamos falar hoje sobre o capítulo 19, dando continuidade ao assunto alma e reencarnação. O que ele abordou até agora nesse capítulo e que nós tivemos a oportunidade de discutir a aula passada. A primeira questão que ele começa o capítulo informando é que quando se dá o desencarne, ocorre uma retrospectiva na mente daquele que está passando pelo processo de separação do corpo físico. E essa retrospectiva faz com que o indivíduo tenha uma fixação especial, acentuada, nos momentos em que ele praticou delitos voluntários. Ou seja, quando ele deliberadamente praticou o mal. Quando deliberadamente ele prejudicou alguém. Muitas vezes surge a doença nessas situações. E essa doença, se ela for de longo curso e desgastante, ela vai fazer com que haja um realinhamento dos pensamentos e dos ideais. E o indivíduo, ao terminar o seu desligamento, sai em condições adequadas para a nova vida, para a verdadeira vida. No entanto, se ele desencarna sem passar por essa experiência dolorosa, o que vai suceder com ele? Esse sentimento de culpa, o remorso diante dos atos anteriormente praticados, estabelece uma energia, uma vibração em seu perispírito que o coloca em regiões com igual teor de culpa. E aí ele acaba estabelecendo com essa culpa e esse remorso o seu próprio inferno. Acrescido da ação de espíritos menos esclarecidos, porém, em termos de amor, porém inteligentes, que se vincularam às profundezas dos tormentos, que acabam sendo instrumentos da providência divina para aumentar um pouco mais esses sofrimentos àquele que já padece. É óbvio que nada acontece sem que seja com autorização divina. E esse sofrimento generalizado vai fazer com que o indivíduo retempere os seus ideais e corrija os seus propósitos de vida, renovando as suas ideias. E assim ele tem condição de ser socorrido imediatamente pelas caravanas de socorro que se destacam do plano espiritual maior para atender às criaturas que jazem nessas regiões de sofrimento. Então, são conduzidos a reencarnações especiais, alguns cujos delitos são mais graves. Entretanto, reencarnações se processam muitas vezes sem qualquer consulta aos que necessitam segregação em certas lutas do plano físico. Providências essas comparáveis às que assumimos no mundo com enfermos e criminosos, que pela própria condição ou conduta perderam temporariamente a faculdade de resolver quanto à sorte que lhes convém no espaço de tempo em que lhes perdura a enfermidade ou que se mantenham sob as determinações da justiça. Por que ele entra falando que algumas criaturas não têm condição de programar a sua própria encarnação? Porque outras têm. Quando elas foram submetidas a esse processo doloroso de desencarne, como um câncer, por exemplo, elas entram no plano espiritual com uma situação espiritual melhor, tendo condição, muitas vezes, de participar, juntamente com a equipe organizadora, da geração das suas novas provas, dos seus novos desafios, para continuar na escada evolutiva. No entanto, quando o indivíduo é retirado dessas zonas purgatoriais, por que não dizer essa expressão,
eles muitas vezes não têm condições de gerenciar a sua própria recuperação, porque são doentes da alma. E como doentes, entidades especializadas vão cuidar do processo de cura, do processo de regeneração. São os problemas especiais em que a individualidade renasce de cérebro parcialmente inibido ou padecendo mutilações congênicas ao lado daqueles que lhe devam abnegação e carinho. Por que nascer, às vezes, encarnações extremamente curtas ou com alguns defeitos por poucos anos na face da Terra? Geralmente quem tem uma lesão cerebral, submetido, por exemplo, a uma paralisia cerebral, não vive 60 anos. Por volta dos 25, 30 anos, acaba desencarnando. Qual é o objetivo de uma encarnação tão limitada, presa a um corpo físico deficiente por tão pouco tempo? O objetivo é aliviar a carga de sofrimento desses espíritos, poupando da atuação de entidades inferiores que o perseguem, dos seus inimigos. Durante esse período, ele acaba fazendo uma regeneração de raciocínio, pagando uma parte dos seus débitos e, por que não dizer, descansando dessa atuação prejudicial sobre o seu espírito. Para que numa outra encarnação, já num corpo em melhores condições, possa efetivamente executar um programa de evolução mais acelerado. Incapazes de eleger o caminho de reajuste pelo estado de loucura ou de sofrimento que evidenciam, semelhantes enfermos são decididamente internados na cela física, como doentes isolados sob assistência precisa. Vemo-los assim, repontando de lares faustosos ou paupérrimos, contrariando por vezes, até certo ponto, os estatutos que regem a hereditariedade, por representarem dolorosas execuções no caminho normal. Reencarnação e evolução. Urge reparar, entretanto, em que a reencarnação não é mero princípio regenerativo. A evolução natural nela encontra firme apoio. Criaturas que avultam na bondade, em muitas ocasiões, requerem conhecimento nobilitante e muitas que se agigantaram na inteligência, permanece a míngua de virtude. O que ele está querendo dizer é que a reencarnação não pode ser tomada somente como um mecanismo de punição de erros que nós tenhamos cometido. Ele diz que há pessoas extremamente inteligentes que desenvolveram inteligência, mas carecem de desenvolver o amor. E há pessoas que desenvolveram muito a virtude e carecem de desenvolver a inteligência. Então a encarnação também é útil para essas situações. Outras inumeráveis, embora detendo preciosos valores nos domínios do coração e do cérebro, após longo estágio no plano extrafísico, na espiritualidade, sentem fome de progresso renovador, por inabilitadas ainda a ascensões maiores, e renunciam à tranquilidade a que se integram nos grupos afins. Por quê? No cadinho efervescente da carne, esses espíritos vão renunciar à tranquilidade a que se integram. Ou seja, ele já está na espiritualidade, no plano extrafísico, ele está numa condição boa, porém ele quer subir, quer ir para um lugar melhor, para uma situação melhor, melhorar o seu interior. Então ele abandona a paz que ele tem lá junto aos grupos afins, porque as vibrações se associam, né, semelhantes, e eles analisam de novo as próprias imperfeições, testando-lhes a amplitude nas rudes experiências da vida humana, obtendo mais avançado ensejo de corrigenda e transformação. Isso não significa que a consciência desencarnada deixe de encontrar possibilidades de expansão nas cidades espirituais que habitam em torno da Terra.
Então, como o livro tem falado para a gente desde os primeiros capítulos, a evolução se dá em dois mundos, como o próprio nome diz, se dá na Terra como no plano espiritual. Outras modalidades de estudo e trabalho, aí se lhe asseguram novos fatores de evolução. Contudo, escassa percentagem de criaturas humanas, além da morte, adquirem acesso definitivo aos planos superiores. É triste ler essa última frase. Por quê? Escassa percentagem de criaturas humanas. Muito poucos são aqueles que vão realmente conseguir sair para planos superiores. Porque a gente acaba recidindo, né, nos erros. Continuamente a gente volta a praticar os mesmos atos, retomar os mesmos vícios, entrar nas mesmas dificuldades, e a gente avança muito lentamente em relação ao que poderíamos fazer. A esmagadora maioria jaz ainda ligada a ideologias e raças, pátrias e realizações, famílias e lares do mundo. É por isso que artistas eméritos, ao notarem um curso diferente das escolas que deixaram no planeta, sentem-se irresistivelmente atraídos para a reencarnação, a fim de preservar-lhes ou enriquecer-lhes os patrimônios. Cientistas eminentes, interessados na continuidade dos empreendimentos redentores que largaram em mãos alheias, volvem ao trabalho e à experimentação entre os homens, e no mesmo espírito missionário, religiosos e filósofos, professores e condutores, homens e mulheres, que se distinguem por nobres aspirações, retornam voluntariamente à esfera física, em sagradas ações de auxílio que lhes valem honrosos degraus de sublimação na escalada para a divina luz. Esses dias eu até brincava. Eu tenho tanta coisa de pesquisa boa no laboratório que eu precisaria de umas 3 encarnações para dar conta de todas as ideias que surgiram e a gente chegar a um fim. São pesquisas bem aplicadas e que vão trazer um benefício, né? E aí não dá vontade de ir embora, porque você quer ficar trabalhando naquilo. Eu falei, mas se eu puder eu volto, né? Aí quando eu penso que no final de semana tem que corrigir prova, preparar aula, eu fico repensando essa história. A gente tem vontade de retomar ao que a gente fazia que era bom. E eles voltam, o que a gente está vendo é que eles voltam muitas vezes da continuidade. E recentemente um médico falava assim, eu queria retornar. Ele trabalha com doença de Chagas, fez um trabalho excelente. Ele falou, olha, quando eu morrer eu quero continuar trabalhando como médico nessa área que eu trabalho, que é cardiologista, e se possível eu gostaria de voltar aqui para dar sequência ao meu trabalho. Entendamos assim que tanto a regeneração quanto a evolução não se verificam sem preço. O progresso pode ser comparado à montanha que nos cabe transpor, sofrendo-se naturalmente os problemas e as fadigas da marcha, enquanto que a recuperação ou a expiação podem ser considerados como essa mesma subida, devidamente recapitulada, através de embaraços e armadilhas, miragens e espinheiros que nós mesmos criamos. Olha que comparação interessante, né? Eu posso evoluir rapidamente, ascendendo a montanha só com meu esforço, ou eu posso criar situações que vão prejudicar o meu caminho. Se soubermos, porém, suar no trabalho honesto, não precisaremos suar e chorar no resgate justo. E não se diga que todos os infortúnios da marcha de hoje estejam debitados a compromissos de ontem, porque com a prudência e a imprudência, com a preguiça e o trabalho, com o bem e o mal, melhoramos ou agravamos a nossa situação, reconhecendo-se que todo dia, no exercício de nossa vontade, formamos novas causas, refazendo o destino. Particularidades da reencarnação. Perguntar-se-á razoavelmente se existe uma técnica invariável no serviço reencarnatório. Se existe uma técnica invariável no serviço reencarnatório, seria o mesmo que indagar se a morte na Terra é a única em seus processos para todas as criaturas. Ou seja, toda reencarnação se processa do mesmo jeito? A técnica que se usa é a mesma?
Seria comparar isso a todo mundo morre com a mesma doença? Todo mundo morre do mesmo jeito? Não, né? Cada entidade reencarnante apresenta particularidades essenciais na recorporificação a que se entrega na esfera física. Quando cada pessoa expõe característicos diferentes, quando cada pessoa expõe característicos diferentes, quando se rende ao processo libertatório, não obstante o nascimento e a morte parecem iguais. Os espíritos categoricamente superiores, quase sempre em ligação sutil com a mente da mãe materna que lhes oferta a guarida, podem plasmar por si mesmo, e não raro com a colaboração dos instrutores do mundo maior, um corpo em que continuarão as futuras experiências, interferindo nas essências cromossômicas com vistas à tarefa que cabem desempenhar. Os espíritos categoricamente inferiores, na maioria das ocasiões, padecendo monoideísmo tiranizante, entram em simbiose fluídica com as organizações femininas a que se agregam, experimentando o definhamento do corpo espiritual ou o fenômeno de ovoidização, que é a miniaturização do perispírito, sendo inelutavelmente atraídos ao vaso uterino, em circunstâncias adequadas para reencarnações que lhes toca, em moldes inteiramente dependentes da hereditariedade, como acontece à semente, que após desligar-se do fruto seco, germina no solo, segundo os princípios organogênicos a que obedece, tão longo encontre o favor ambiental. E aí nós temos uma discussão surgindo no Brasil também, agora de forma mais intensa, que é o aborto. A partir até a 12ª semana, está sendo avaliada essa possibilidade sem criminalização. Então a gente vê nessas questões espirituais o trabalho que a espiritualidade tem para organizar um processo reencarnatório, fazer a seleção de cromossomos específicos para poder gerar um corpo com debilidade ou sem debilidade, para fazer um resgate ou um aprimoramento espiritual. E nós estamos diante de uma situação de legalização da prática. E certo dia eu vi uma colocação, porque não se estimula o uso de preservativos e a educação, faz-se uma educação para evitar a gravidez, né? E não depois que a gravidez estabeleceu que se legalize o aborto. Mas o ideal seria que todos, não precisasse existir lei, mas que todos tivessem consciência de que é uma vida, né, que está ali. E isso fosse regido pela consciência e não pelas leis. Infelizmente a gente precisa impedir isso pelas leis, mas não sabemos até quando isso vai acontecer, tá? Entre ambas as classes, porém, contamos com milhões de espíritos medianos na evolução, portadores de créditos apreciáveis e dívidas numerosas, cuja reencarnação exige cautela de preparo e esmero de previsão. Restringimento do corpo espiritual. Institutos de escultura anatômica funcionam, por isso, no plano espiritual, brunindo formas diversas de modo a orientar os mapas ou pré-figurações do serviço que aos reencarnantes competirá mais tarde atender. Então, quando a gente fala Instituto de Escultura Anatômica, realmente são prédios, são estruturas físicas no plano espiritual, espaços físicos destinados a esse planejamento, a fazer um mapeamento de como será o corpo, tá? Corpos, membros, órgãos, fibras e células são aí esboçados e estudados antes que se definam os primórdios da rematerialização terrestre, porque nesses casos em que a alma oscila entre méritos e deméritos, a reencarnação permanece sob os auspícios de autoridades e servidores da justiça espiritual,
que administra recursos a cada aprendiz da sublimação, de acordo com as obras edificantes que lhes constem do círculo da existência. Para isso, os candidatos à reencarnação, sem superioridade suficiente de modo a supervisioná-la com seu próprio critério e distantes da inferioridade primitiva que deles faria escravo absolutos da herança física, são admitidos a instituições e hospitais em que magnetizadores desencarnados, bastante competentes pela natureza íntima, se incumbem de aplicar-lhes fluidos balsamizantes que os adormeçam, por períodos variáveis, de conformidade com a evolução moral que enunciem, a fim de que os princípios psicossomáticos se adaptem a justo restringimento em base de sonoterapia. Desse modo, regressam ao berço humano nas condições precisas, recolhidos a novo corpo, qual operário detentor de virtudes e defeitos, a quem lhe concede novo uniforme de trabalho e nova oportunidade de realização. Então vamos ver o seguinte, gente. O Marcos fez hoje uma palestra, a maioria de vocês não estava, falando da importância do cuidado com o corpo físico. Nós estamos vendo, primeiro, o que foi todo o desenrolar da evolução para a geração do corpo. Depois, nós estamos vendo que a nossa encarnação, ela tem um planejamento. Com a nossa participação, sem a nossa participação, não importa. Existe grupo de pessoas que se esmeraram nos seus trabalhos e estão programando o melhor corpo que nós precisamos, inserindo na família que nós precisamos, estabelecendo as relações que nós precisamos. E na maioria das vezes nós não respeitamos esse corpo, né? Ou comemos exageradamente, ou fazemos dietas extremamente restritivas que, ao invés de levar a uma perda de peso, vão conduzir a uma perda de saúde. Então os extremos, eles são extremamente prejudiciais para a gente, e a gente não se cuida, se envolve tanto com o trabalho, que às vezes acaba comendo uma coxinha com uma Coca-Cola, às vezes acaba dormindo menos tempo, né? Não tem um minuto para si, sempre naquela roda viva de que eu preciso ter mais, ter mais, ter mais. E quando vê, foram 10, 20, 30, 60 anos e está chegando a hora. E ocorre a aflição quanto ao desencarne. E hoje uma entidade amiga falava no trabalho da noite, no trabalho inicial da noite, exatamente isso. Que passa pela cabeça de nós espíritas, como será desencarnar? Será dolorido? Será bom? Será uma experiência desagradável? E ela veio tranquilizar que não tem dor, que com ela especificamente, que era espírita, entrou no hospital, acordou no outro. Acordou no Hospital Trabalhadores de Jesus, com médicos extremamente sorridentes, enfermeiros sorridentes, e que a passagem foi absolutamente natural, com motivo de festejar, porque havia respeitado a si, havia cumprido com a sua tarefa, respeitando o seu corpo, teve o merecimento de ter um bom desencarne. Então a gente ainda dá tempo da gente reconduzir, caso a gente tenha algum comportamento que não seja, que vá em busca de preservar o nosso tempo de vida aqui, porque nós somos úteis aos familiares, nós somos úteis aos nossos amigos, nós somos úteis aos nossos parentes, nem que se for para ser espinho, que os repreenda, ou eles sejam espinhos na nossa vida que nos façam evoluir. Mas nós somos úteis para a sociedade, nós somos úteis para a casa espírita, vocês são meus amigos. Qualquer um de vocês que venham fazer falta, a gente sente, sabe? A gente sabe que o grupo é importante, né? Que estar junto de vocês é reconfortante. Né? Nem que for para ouvir um bom dia do seu Geraldo, um bom dia do Danilo, de manhã, né? Da madrugada, né? O seu Ronaldo fala bom dia de noite. Meia-noite ele já está falando bom dia, ele não dorme. Mas enfim, a gente tem que aproveitar essa nova oportunidade de realização. E o nosso corpo físico? A paternidade e maternidade, a raça e a pátria, o lar e o sistema consanguíneo são conjugados com previdente sabedoria. Então, o país que vamos nascer, a casa que vamos habitar, quem serão os nossos laços consanguíneos, são previamente calculados.
e a gente observa, eu vou mudar de país. Eu quero pegar a cidadania italiana porque eu quero ir embora do Brasil. Eu quero me separar da minha esposa ou do meu esposo, por isso, por aquilo. Ah, esses filhos eu não dou conta, e deixa para a mulher ou deixa para o marido e vai-se embora tomar conta. E a programação, onde fica? Ninguém disse que seria flores, né? A gente está aqui muitas vezes para fazer mais ajuste do que crescimento, porque nós temos muita coisa para ajustar. Então a gente tem que pensar bem nas atitudes que a gente toma, porque tudo é perfeito, é feito de uma forma muito organizada. Nada vai acontecer ao acaso. São conjugados com previdente sabedoria para que não falte ao reencarnante todas as possibilidades necessárias ao êxito no empreendimento que se inicia. Ou seja, nós temos que dar certo, eles estão calculando tudo para que a gente dê certo. Se nós não dermos, a culpa é exclusivamente nossa. E Senhor das experiências adquiridas, que lhe despontam do ser em forma de tendências e impulsos, recebe o espírito um novo corpo físico inteiramente novo, em ouvido temporário, ou seja, esquecimento temporário, mas não absoluto, das experiências pregressa, corpo com o qual será defrontado pelas circunstâncias favoráveis ou não do caminho que deve percorrer, para prosseguir na obra digna em que se haja empenhado ou para retificar as lições que haja falido. Então nós vamos ter o esquecimento do passado, e na realidade é uma bênção. E às vezes você observa terapias regressivas sendo aplicadas até no meio espírita, algumas pessoas querem fazer essa terapia regressiva para lembrar quem foi. Geralmente essas pessoas, né, são pessoas, ninguém fala que foi mendigo, nem nada disso, o pessoal sempre é nobre, né? Então a gente observa o seguinte, que algumas memórias, elas virão conosco, os vícios virão conosco, né? E a gente tem que resistir fortemente a essas questões. Nessas diretrizes, nem sempre estará integrado normalmente na posição em que a vida mental e o campo somático se mostram em sinergia ideal. Às vezes deve sofrer mutilações e enfermidades benéficas, inibições e dificuldades orgânicas de caráter inevitável, porque de aprendizado a aprendizado, de tarefa a tarefa, quando o aluno de estágio a estágio para as grandes metas educativas é que se levantará vitorioso para a ascensão à imortalidade celeste. Então esse capítulo foi psicografado em 9 de abril de 1958 em Uberaba. E assim a gente caminha para a próxima etapa do livro, próximo capítulo, que é o capítulo 20º, em que ele vai abordar agora o surgimento da religião. Então, nessa primeira trajetória da evolução no mundo na Terra, os que não pegaram o início do nosso estudo, nós começamos a discutir a formação da Terra. Depois da formação da Terra, nós falamos sobre a formação dos animais e em seguida a formação dos corpos, o desenvolvimento da consciência, da fala, do pensamento, e fomos discorrendo sobre o desenvolvimento do espírito, como ele se comporta aqui, o que acontece quando desencarna, e agora como é que as religiões surgiram na face da Terra, completando parcialmente esse conceito que você falou do caminho da luz, né? Do porquê de diversas religiões, ele apresenta. Terminado esse capítulo, provavelmente nós terminamos a semana que vem, nós finalizamos em 11 meses a primeira parte do livro. E vamos iniciar então na sequência uma série de 20 capítulos novamente, então eu acredito que a gente fique quase mais um ano estudando, porém uma parte mais fácil, porque ele é feito todo de perguntas e respostas. E aí nós vamos estudar essas questões nessa segunda etapa, que é mais a evolução do lado de lá, ok? Uma boa noite a todos, muito obrigado pela presença.